Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Gálatas 5, a partir do verso 16, são palavras do apóstolo agora sobre como deve ser vivida essa vida no poder e na unção do Espírito Santo. E eu leio da Nova Versão Transformadora que diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Quando nós paramos para celebrar uma data tão importante como essa no calendário evangélico, que é o dia de Pentecostes, e só para explanar um pouquinho para aqueles que não estiveram de manhã e talvez não saibam o que significa o dia de Pentecostes, ele faz menção àquilo que aconteceu, segundo a narrativa de Atos capítulo 2, de que quando os discípulos estavam reunidos, cerca de 120 deles, cumpre-se a promessa do derramar do Espírito Santo sobre aqueles que ali estavam. O Senhor Jesus havia instruído os discípulos para que não saíssem de Jerusalém sem que antes do alto recebessem poder. E esse dia acontece exatamente no dia que, segundo o calendário judaico, celebrava-se a festa do Pentecoste, que era uma festa dos primeiros frutos. Nesse dia, o Espírito Santo vem, é derramado sobre a vida daqueles que ali estavam, cerca de 120 mais ou menos, como disse, e eles ouvem um vento como de um som impetuoso, e eles de repente veem línguas distribuídas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e eles passam a falar em outras línguas como o Espírito lhes permitia, mas falavam das grandezas de Deus. Saíram pelas ruas de Jerusalém, aonde por causa da festa estava tomado de nações de todas as áreas do mundo conhecido naquela época,
e eles ouvem falar no seu próprio idioma as grandezas de Deus. Como resultado disso, 3.000 são batizados. A igreja cresce e ela então adota um padrão estabelecido por Deus, de ser dirigida e conduzida na unção e no poder do Espírito Santo. Isso não mudou. Isso continua sendo o desejo de Deus para nós nesses dias. Deus tem um padrão o qual nós devemos nos ajustar para sermos assim identificados como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não vivemos segundo os nossos costumes. Nós não vivemos segundo aquilo que nós julgamos ser o certo e o errado. Nós devemos viver como igreja segundo a ordem da palavra e no poder e unção do Espírito Santo. Portanto, o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja, aos crentes na região da Galácia, ele discorre a respeito de vários assuntos desde o início deste livro. Quando você pega essa carta que o apóstolo Paulo escreve, ele fala sobre as boas novas, o que ela produz, a mensagem apostólica que Paulo tinha. Ele faz uma diferença clara entre o que a lei impunha e o que a nossa fé em Cristo nos chamava a fazer. E agora, chegando já na conclusão do seu livro, da sua carta a esse povo, ele trata sobre a importância de viver uma vida no poder e sobre a direção do Espírito Santo. Hoje nós precisamos ser transparentes em reconhecer de que há uma dificuldade cada vez maior de fazer uma distinção clara entre alguém que realmente é discípulo de Jesus, que anda segundo a orientação da palavra, com aqueles que podem se dizer discípulos, mas na realidade não são. Qual é essa importância e qual a necessidade dessa distinção ser muito bem feita? Pessoas que dizem ser uma coisa, viver uma coisa, mas na realidade são outra. Os frutos revelados na vida dessa pessoa nada tem a ver com a pessoa do Espírito Santo. E Paulo traz uma lista clara que você a identifica desde o verso 19 até o final do verso de número 21. Pessoas que dizem estar no caminho, serem servos de Jesus, mas que a sua conduta, os seus sentimentos, as suas escolhas, as suas palavras, nada tem a ver com a ação da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Logo em seguida, o apóstolo Paulo, já agora no verso de número 22, traz a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O fruto produzido por alguém cheio do Espírito Santo. E ele fala sobre a importância de não haver essa inconsistência entre o que eu falo ser com aquilo que na realidade eu sou. Não adianta você dizer que é alguma coisa quando a sua essência não é aquilo. Você precisa ter a sua essência transformada, cheia do poder do Espírito Santo, para que as evidências da sua vida sejam compatíveis com a presença do Espírito Santo que deve habitar na vida de alguém que entregou o seu coração a Cristo Jesus e foi revestido com o poder do alto. A orientação que o apóstolo Paulo dá, e eu quero caminhar com os queridos, tanto em casa, nos acompanhando online em algum lugar, como vocês que aqui estão presencialmente, é uma orientação muito clara. Uma das versões mais usadas e conhecidas dentro
da igreja, que é a Revista Atualizada, usa a expressão andai no Espírito. Mas eu particularmente gosto bastante da forma como a Nova Versão Transformadora, que é essa versão que lemos, fala a respeito dessa orientação que o apóstolo Paulo dá. Preste atenção no verso 16, e se puderem colocar na tela vai ajudar bastante. O texto diz: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Deixem que o Espírito guie a sua vida. Há uma necessidade constante de nos submetermos à ação do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Primeiro, porque vai haver um conflito intenso e ele não tem trégua. Paulo fala desse conflito existente em cada um de nós. A versão, como eu citei, da Revista Atualizada, usa de uma forma mais coloquial a expressão de que a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. Essa é a versão Revista Atualizada. Mas na versão que o apóstolo Paulo usa aqui, nessa versão da Nova Versão Transformadora, no verso de número 17, diz que a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, nesse tempo de Pentecoste, para que vivamos uma vida que possa ser vivida no poder e na ação do Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero que você entenda é de que há uma natureza e uma inclinação natural em cada um de nós em buscar fazer o que é errado. Não se assuste. Todos nós aqui nascemos em pecado. E a nossa natureza humana, ela é toda inclinada para o mal. Pegue uma criança. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Parece que ela vem com a essência da mentira dentro dela, não é? Mas não parece não, ela vem. Você cria os seus filhos e nunca viram nenhum exemplo errado de contar uma mentira e de enganar nada. E de repente a idade vai surgindo e eles vão aprendendo a falar. E mesmo antes de falar, você vê duas crianças brigando por um brinquedo. E algumas crianças enfiando a mão na cara da outra. Quem nunca viu? Não gostou? Mão na cara, às vezes dos pais. E é nessa hora que o pai começa a corrigir os seus filhos. Porque a natureza inata, que nasce com todo ser humano, ela é inclinada à desobediência a Deus. Nascemos com essas características de imoralidade, mentira, raiva, engano. E a gente vai notando essas situações que são desenfreadas na vida de qualquer pessoa. É por isso que um homem entregue a si mesmo e as paixões da sua própria carne, ele é um problema que vai, a longo prazo, se transformar numa tragédia. Um homem entregue a si mesmo, entregue aos seus próprios prazeres, entregue às suas próprias vontades, você não precisa fazer nada, ele se autodestrói. Qualquer pessoa. Porque é fruto da nossa natureza. Ela, a natureza humana, veja o que o apóstolo Paulo escreve, verso 17. Ela deseja fazer o oposto do que o Espírito quer. Deseja. Você vai desejar o pecado. Você vai desejar a mentira. Você vai desejar o engano. Você vai querer desejar cada vez mais levar vantagem.
é da sua natureza. Aonde entra então a ação do Espírito Santo? Veja bem, há duas coisas distintas. O momento em que você tem um encontro com Jesus Cristo, quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele num ato imediato, pelos benefícios do Calvário, por aquilo que Ele fez na cruz, sendo sacrifício em nosso lugar, pelo sangue que Ele derramou, Ele te perdoa na hora. Você confessa os seus pecados e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir daquele momento você é salvo. Nenhuma condenação há mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Você resolveu um problema. Mas isso não quer dizer de que a partir daquele momento, esse desejo da sua humanidade, da sua natureza humana, deixou de existir. Você vai entregar a vida a Cristo. E muitos dizem: pastor, eu vim para a igreja, mas eu estou enfrentando uma grande dificuldade. Há pecados que eu não consigo vencer. Há algumas coisas na minha vida que eu não consigo superar. Há situações em que me consomem. É da minha natureza, pastor. Eu não sei o que eu faço. Nenhum de nós, entregues ainda a nós mesmos, conseguiremos vencer essa batalha sozinhos. Não tem como. É por isso que tem muito crente frustrado na sua vida espiritual. Porque ele acha que o fato dele ter vindo e entregue a sua vida a Cristo resolveu o assunto. Resolveu o assunto da condenação eterna. Mas não resolveu o assunto de você viver uma vida vitoriosa aqui na terra. E nem viver uma vida que agrade a Deus em tudo, porque você ainda está sob o domínio da sua natureza humana. Aonde então entra a pessoa do Espírito Santo? Exatamente em nos dar poder para vencer essa inclinação e o desejo da nossa carne em fazer aquilo que desagrada a Deus. É por isso que Paulo escreve aqui, preste bem atenção. E o Espírito, verso 17, nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Para você entender, simples e claro hoje à noite, a única forma de você viver uma vida longe do pecado, longe dos desejos pecaminosos, carnais, que desagradam a Deus, é quando você está cheio do Espírito Santo. Para isso você precisa buscar. O Espírito Santo precisa ser buscado e desejado na nossa vida. Não é algo imediato. Você precisa clamar e dizer: Espírito Santo, vem sobre mim, enche a minha vida, tira-me do jugo da minha natureza humana. Eu quero todos os dias, veja como começa o verso 16, ser guiado por ti. É por isso que Jesus, antes de permitir que os discípulos dessem início ao seu ministério apostólico, de discipulado, de pregar a mensagem em outros lugares, ele os orientou claramente. Ele disse: vocês não saiam de Jerusalém antes que o poder do alto, o Espírito Santo, encha a vida de vocês. Porque antes de estar cheio do Espírito Santo, o homem, apóstolo Pedro, que prega a primeira mensagem da igreja primitiva, havia poucos dias antes negado a Jesus. Ele havia andado com Cristo, ele havia visto os milagres, os prodígios e as maravilhas, ele havia andado sobre as águas, mas ele ainda não havia sido revestido do poder do alto. Sem o revestimento da unção e do poder do Espírito Santo, vivemos uma vida cristã miserável, uma vida cristã frustrada,
Hoje à noite, no dia de Pentecoste, esta palavra quer trazer consciência a você que aqui está e a você que me assiste em casa, da importância de você clamar pelo poder do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você viva em tudo agradando a Deus e não mais satisfazendo os desejos da sua natureza humana. Paulo diz que essas forças continuarão em confronto. Pastor, quer dizer então que a partir do momento em que eu for cheio do Espírito Santo, em que o Espírito Santo vier sobre mim, e eu for guiado e todos os dias decidir ser dirigido pelo Espírito Santo, eu nunca mais vou querer pecar? Vai, porque você está preso à sua natureza humana. Mas agora, você terá poder no Espírito Santo para não mais viver no pecado. Há uma diferença, porque antes você não ia conseguir, porque a sua força natural, ela não é nada diante da tua inclinação para o pecado, você não consegue. Paulo dizia isso: o bem que eu quero, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Não é que você não quer viver sem pecado, é que você não consegue pelas suas próprias forças. Mas agora, cheios do poder do Espírito Santo, nós vamos submetidos à sua voz e debaixo da sua liderança, porque o Espírito Santo fala conosco, é Ele quem nos convence do pecado. Vai ter coisas da sua vida que naturalmente você fazia, e agora, cheio do Espírito, você vai dizer: há um santo desconforto, que você disse: não, eu não posso fazer mais isso. Mas antes era natural para você, antes, porque você era guiado pela sua natureza humana. Não mais agora, porque você está cheio do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, e quem é guiado pelo Espírito Santo é conduzido. Ele fala conosco, Ele nos convence, Ele ministra ao nosso coração, Ele causa uma santa insônia na gente. Coisas que às vezes você levava como se nada tivesse acontecido. Você não consegue continuar e nem sequer dormir enquanto você não pegar o telefone e ligar para alguém que de uma forma ou outra você destratou. E você não consegue tocar a sua vida normalmente sem antes, convencido pelo Espírito Santo, se arrepender de um pecado que você cometeu, de um deslize moral que você teve. A ação do Espírito Santo, que traz poder sobre a vida do crente e da igreja para viver uma vida triunfante. Olha o que Paulo continua dizendo, verso ainda de número 17, mas agora na sua porção final. Ele diz: essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Bem, se eu não tenho liberdade para colocar em prática o que eu intento fazer, isso sugere imediatamente de que o senhorio sobre a minha vida está sobre o governo do Espírito Santo. Eu não consigo mais fazer. Não consigo mais. Não é uma questão moral, de boa educação, não é apenas de caráter, mas é da presença do Espírito, que é santo. Tem gente que diz que está cheio do Espírito, pode ser do Espírito, mas não é do Espírito Santo, porque as suas práticas nada tem a ver com santidade. O Espírito Santo nos leva a cada dia mais andar em santidade. A vida do crente tem que ser uma vida de pureza contínua. Não queremos que você imagine, porque não é isso que a Bíblia nos ensina, de que de uma hora para outra você vai se tornar no maior dos puritanos. Entrei na igreja, pastor, minha vida era uma bagunça. Agora, olha, me segura porque eu sou quase um anjo. Não é. Porque é o trabalhar do Espírito, é o conhecimento das Escrituras, e você vai sendo transformado de glória
em glória. Mas a sua vereda tem que ser assim, como a do justo. Ela vai brilhando mais e mais. Quanto mais tempo sob o governo do Espírito, menos erros e falhas você deve cometer. É impossível uma pessoa dizer que está cheio do Espírito, é templo do Espírito Santo, mas não há nenhuma característica de santidade na sua vida. Ele continua com os mesmos erros, ele continua sempre com as mesmas falhas, ele continua sempre com as mesmas práticas. Você ainda não está sob o governo e pleno do Espírito Santo. Você ainda está sujeito à sua natureza humana. É o teu coração corrupto que te governa. Mas quando o Espírito Santo vem, ele produz uma mutação dentro de nós. O nosso coração é santificado e os nossos valores são transformados. E aquilo que nos era antes comum, uma prática constante que sequer nos incomodava, agora nos causa vergonha. O simples fato não é de alguém descobrir, é saber de que você vive na presença de um Deus que é santo e que pede dos seus filhos um padrão de santidade, não sem condições. Deus nunca nos pedirá para fazer algo que Ele não nos tenha dado condições para fazer. Não venha você me dizer, pastor, mas a Bíblia diz que eu não posso fazer isso, mas não é fácil. Aí você usa aquela expressão, a carne é fraca, pastor. Deus nunca vai pedir para o seu povo um padrão de pureza e santidade, de que Ele não nos capacite a viver no poder do seu Espírito. No poder do seu Espírito, você pode viver uma vida que agrada a Deus em tudo. Veja o que Paulo continua dizendo agora no verso de número 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente... Meus irmãos, não tente me convencer de que de um pé de limão vai nascer abacaxi. Pastor, mas eu sou um limoeiro. Aí você canta até musiquinha. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Só que a gente olha para a sua vida, só sai abacaxi. Só tem pepino. Só tem rolo. E você diz, mas eu sou crente, cheio do poder, cheio da unção. Espírito Santo, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia Sagrada nos diz, os resultados são extremamente claros. Se você olhar para a sua vida hoje, e essa é uma análise que quem deve fazer é você, pela ótica da palavra e pela ação do Espírito Santo que te convence do pecado. Olhar para a sua vida e dizer, será que a minha vida tem refletido o caráter de Cristo? Será que os frutos que eu encontro na minha vida são claros, mas que caracterizam o quê? Uma vida dominada pela minha natureza humana ou uma vida que está submetida ao poder e à pessoa do Espírito Santo? E Paulo vai trazendo a lista. Ele diz imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas. Veja, não é só ambição. Uma pessoa ambiciosa não é pecado. Ambição não é pecado. Uma ambição egoísta é pecado. Acesso de raiva, dissensão, divisão, inveja, bebedeira, festança desregrada. E Paulo diz assim, é melhor eu parar por aqui, porque a lista é grande. Porque ele diz, e outros pecados semelhantes. Porque todo pecado tem um parente próximo. Tem um primo. Mas é primo de segundo grau do pecado, mas é parente. Ele diz, repito. Olha o que Paulo diz, final do verso de número 21. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas
não herdará o reino de Deus. Eu preciso do poder do Espírito, do revestimento do alto sobre a minha vida, não porque eu preciso viver uma vida com sinais, com prodígios e maravilhas. Não, eu preciso para viver livre dessas malditas consequências na minha vida, porque elas são automáticas quando a vida de alguém não está sendo conduzida no poder do Espírito Santo. O Pentecoste vem sobre a vida da igreja para gerar um povo com um DNA diferente. A igreja precisa ser formada por um povo puro, santo e reto, e que dia após dia tem um contraste com a direção que o mundo escolhe ter. Tentam empurrar goela abaixo agendas, plataformas, ideologias, segundo regras do mundo, segundo padrões de família, que nada tem a ver com a pureza do Espírito Santo. Nós, como povo de Deus, precisamos clamar todos os dias: Espírito Santo, vem guiar a minha vida, vem encher a minha vida, vem sobre a tua igreja, para que os frutos sejam compatíveis com a tua pessoa. Paulo agora já no verso de número 22, explica de uma forma muito prática qual é a realidade da vida de alguém que está cheio do Espírito Santo. Veja de que ao contrário do que aparece como consequência, os frutos da carne, que são listados do verso 19 até o 21, já agora no verso de número 22, é um pacote. Por que não diz os frutos da carne? Sim, mas agora ele diz o fruto. É uma coisa só. Não adianta você dizer: eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu vivo falando besteira. Não está. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você não é. Não, pastor, Deus me toma às vezes nos negócios. Mas o diabo de vez em quando te pega emprestado também. Paulo diz: o fruto do Espírito, o que ele produz é isso: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meus irmãos, todo crente tem que ver desenvolvido na sua vida essa ação do fruto do Espírito. Você tem que fazer uma lista e dizer: número 1, amor. Tem. Alegria. Depende. Aí você já tem que assinar, já tem que acender a luz no painel. Paz. Pastor, paz, hein? Aí chega no outro ponto que é o fruto. Paciência. Reprovei. Já era. Preciso rever isso aqui. Isso aqui, tem certeza, pastor, que é só se tem essas coisas? Paciência está difícil. Amabilidade. Uma pessoa amável. Porque amar é uma coisa, ser amável é outra. Amabilidade. Bondade. Tem gente que diz que é crente e é ruim. É ruim. Conheço uns crentes ruins. Não tem nada de bondade, bem feito. Vê alguém cair bem feito. E ainda usa versículo bíblico para dizer: aí, ó, Deus está trabalhando. Aí, ó, deve estar no pecado, viu, pastor? O crente cheio do Espírito tem como característica do fruto bondade, pessoas bondosas. O texto diz fidelidade. Meus irmãos, fidelidade, ela não tem ação incompleta. Não tem como você ser fiel mais ou menos. Você já imaginou uma pessoa fiel mais ou menos? O marido ou a esposa diz assim para ele, uma pergunta, faz uma terapia de casal.
Aí o terapeuta conduzindo, dizendo, como é que vocês veem a fidelidade? Um diz, boa palavra. E aí a pergunta é, você sempre foi fiel ao seu cônjuge? Então, a maioria do tempo. Só uma vez que não. Fidelidade, ou ela é total, ou não existe. Como é que você diz que é fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, se a sua vida vive? Pastor, de vez em quando dou umas escorregadas, hein? Eu sou fiel a maior parte do tempo. Não. Você confiaria em alguém que é fiel parcialmente? Se nem para fazer negócios na vida, você confia em alguém que é fiel parcialmente, quanto mais no relacionamento com Deus. A Bíblia fala sobre mansidão. Uns crentes brabo, rapaz. Qualquer coisa é coice. Comigo é assim, pastor. Também falou o que quer, vai ouvir o que não quer. Falou, cheio do Espírito Santo. Irmão, tá cheio hoje, hein? Tá pleno, tá transbordando, hein? Pastor, porque é assim, é minha raiz italiana. Eu sou meio italiano, sou filho de espanhol, pastor. Meu irmão, o Espírito Santo amansa qualquer raça. Mansidão, domínio próprio. É controlar o que fala, o que faz e o que pensa. Mas veja, isso não é uma capacidade pessoal. Isso só é possível na ação e no poder da pessoa do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, não há ninguém melhor do que ninguém aqui hoje à noite. Nem você que está online, viu? Ninguém. Que diz, não, mas eu sou melhorzinho. Nada. Sem a ação do Espírito Santo, ninguém te aguenta. Sem a ação do Espírito Santo, você se arrebenta. Você precisa do Espírito Santo. Para viver uma vida cristã de verdade, você, eu, todos nós, precisamos num dia como hoje de Pentecostes dizer, vem mais uma vez Espírito Santo. E encha a tua igreja, encha a minha vida, entra no meu casamento. Eu quero me deixar guiar pela tua pessoa. Porque, meus irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Não é choque elétrico, não é poder, não é arrepio, é uma pessoa. Quem habita em nós é o Espírito Santo. Paulo termina, e eu vou para a conclusão com o texto. Quando ele agora entra no final do capítulo, no verso de número 24, olha o que ele diz. Aqueles que pertencem a Cristo, grife isso na sua Bíblia, por favor. Você que diz pertencer a Cristo. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza. E agora, diz ele no verso 25, vivemos pelo Espírito, e assim sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Hoje à noite, o Espírito Santo de Deus está falando com gente aqui. E está dizendo, há áreas da sua vida que ainda não estão sobre a minha direção. Você precisa deixar que eu encha essa área da sua vida. Tem gente que está com o copo só assim, cheio do Espírito. Ó. O coração dele recebeu só algumas gotinhas. Meu irmão, o revestimento do Espírito precisa ser uma busca diária. Incessante, todas as horas, Senhor, enche-me do teu Espírito. Meus irmãos, todo dia de manhã, eu não saio de casa sem dizer, Espírito Santo, me ajuda. Porque se o Senhor não for comigo, eu vou estragar tudo.
Eu faço essa oração de uma forma simples, mas eu a faço. Diz: Espírito Santo, tem um dia todo pela frente. O Senhor toma a direção. O Senhor coloca as palavras nos meus lábios. O Senhor dirige os meus pensamentos. O Senhor controla as minhas emoções. Porque se o Senhor não me encher mais uma vez e transbordar, eu ponho tudo a perder. O apóstolo Paulo termina dizendo de que agora, já cheios do Espírito, nós não precisamos ser orgulhosos, porque tem gente que é cheia de Espírito Santo orgulhoso. Você ainda é novo na fé. Isso aí é fiotinho ainda. Olha, você viu como eu sou espiritual? E você começa a achar-se orgulhoso demais por ser e fazer aquilo que hoje você consegue fazer, mas não se esqueça de que nada é mérito teu, tudo é mérito do Espírito Santo. Pregamos pelo mérito do Espírito. A igreja está de pé hoje no mérito e no poder do Espírito Santo. Ela cresce e recebe esse grupo de pessoas que vieram do encontro com Deus. Não porque um pensou, o outro fez, é porque o Espírito Santo de Deus agiu na vida de pessoas. Iremos batizar o mês que vem mais um número expressivo de pessoas e receberemos outros tantos por transferência. Porque a mensagem é boa. Mas porque a estratégia é boa. Conversa fiada é o poder do Espírito Santo. E se ele não agir, nós estamos fadados ao fracasso. Precisamos do poder do Espírito. Você precisa do poder do Espírito para viver uma vida cristã triunfante. Não mais escravo do pecado. Não mais agora refém da sua natureza. De vez em quando sai um palavrão. Eu já peguei um crente novo na fé. De vez em quando, falei, mas a gente releva, porque ainda é bebê recém-nascido. Mas se essa pessoa não permitir com que o Espírito Santo governe o seu coração, o palavrão não vai embora, os maus hábitos não vão embora, porque a tua natureza pecaminosa ainda está em operação ativa. Você precisa hoje à noite dizer: Espírito Santo de Deus, eu ouvi na tua palavra que aquele que clamar a ti, o Senhor viria, encheria a vida e governaria. Eu preciso disso hoje à noite. Preciso desse poder para viver uma vida pura, para viver uma vida santa, para viver uma vida não mais entregue às minhas paixões. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver cada dia mais alegrando o teu coração. Aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, o vocabulário mudou. O jeito de andar com a esposa para lá e para cá e a tratar mudou. O sorriso mudou. E você vai dizer: Jesus mudou a minha vida, perdoou os meus pecados, e o Espírito Santo de Deus é quem governa as minhas escolhas e decisões. Eu sou fruto diário do governo da pessoa do Espírito Santo sobre a minha vida.